Olá! Se você deu play nesse vídeo, talvez esteja vivendo algo assim aí na sua casa. O seu bebê só dorme se for no seu colo, só pega no sono mamando, vocês precisam balançar, andar pela casa, fazer mil manobras para fazê-lo dormir. Quando outra pessoa tenta, o bebê chora. Quando você pensa em deitar um pouquinho, ele acorda. A sensação é de que você virou o único botão de desligar desse bebê. Eu sou Camila Bamberg, criadora do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma a sua vivência materna. Vamos lá! Ao mesmo tempo que você ouve de todos os lados: ah, seu bebê vai viciar, você está mal acostumando, depois não vai ter volta, vai ficar para sempre dormindo dessa forma. Só que daí nasce um conflito muito grande. De um lado, o seu instinto, que é o colo, o peito, o aconchego, e do outro, o cansaço, as costas que estão doendo e a culpa por achar que está fazendo algo errado. Mas hoje eu quero conversar com você sobre isso de forma clara e com base em ciência. O seu bebê precisa mesmo de você para dormir. O quanto disso é esperado e saudável? E em que momento essa dependência começa a pesar demais? E o que dá para fazer de forma gentil quando você se sente que precisa mudar alguma coisa aí na sua casa? E vamos então começar por um conceito simples, mas que muda tudo quando a gente entende. Quando a gente fala que o bebê depende do colo, do peito, do balanço para dormir, na linguagem técnica, a gente está falando de associação de sono. E o que isso quer dizer? O bebê começa a perceber que existe uma certa receita para pegar no sono. Por exemplo, peito, começa a sucção, o barulho do shhh, o corpo balançando, a luz mais baixa. O cérebro dele vai ligando esses elementos com o adormecer. E aqui tem uma curiosidade importante. Estudos sobre sono infantil mostram que os bebês acordam naturalmente várias vezes ao longo da noite. E isso é parte da arquitetura normal do sono. A diferença não é se seu bebê acorda ou não. A diferença é o quanto ele precisa da mesma receita completa para voltar a dormir de vez. Então, se ele só consegue adormecer mamando e balançando no colo, é natural que em cada micro despertar, o cérebro dele peça exatamente isso de volta. E isso não significa que você estragou o bebê, significa que ele aprendeu dessa forma e que o que se repete, o cérebro guarda. Mas agora vem uma parte que traz alívio. Nos primeiros meses, depender bastante do adulto para dormir é esperado. O recém-nascido e o bebê pequeno ainda não conseguem regular sozinho o próprio corpo, o próprio estado de alerta, as próprias emoções. Eles precisam da gente para regular tudo isso, mas tudo isso junto. E isso tem a ver com o amadurecimento do cérebro, do sistema nervoso e do seu relógio biológico. Os estudos sobre vínculo e regulação emocional mostram que o contato pele a pele, o colo, a resposta sensível ao choro ajudam esse bebê a se acalmar, a organizar melhor batimentos, respiração, a temperatura e a construir um sentimento de segurança. Ou seja, o seu bebê procurar seu peito e seu colo para dormir não é uma falha, é um sinal que ele conhece em você um lugar seguro para desligar. Então, no começo, especialmente nos primeiros meses, o foco não é cortar o colo, cortar o peito, cortar o balanço. O foco aqui é garantir que esse bebê está bem nutrido, ganhando peso e permitir que ele use você como base de segurança enquanto o sistema dele ainda está imaturo. Só que tem um momento em que essa dependência pode começar a pesar. Pesa quando só uma pessoa consegue fazer o bebê dormir, pesa quando as costas doem, o braço formiga e você não consegue sentar para comer. E pesa quando as noites viram uma sequência infinita de acordares, em que o bebê só volta a dormir se mamar alguns segundos que seja, ou se balançando igual no início da noite.
E pesa quando você sente que não consegue mais desfrutar de outras partes da sua vida. E a ciência não diz assim: a partir de tantos meses, peito para dormir está proibido. Não. O que a ciência mostra é que o sono infantil vai mudando com a idade, o relógio interno vai amadurecendo e a capacidade de consolidar blocos de sono vai aumentando. E o bebê pode, aos poucos, aprender outras formas de se acalmar. A linha entre a associação do sono saudável e a associação que está demais, quem sente primeiro é a família. Se na sua casa ainda está leve, se você se sente bem, se está funcionando para vocês, não há obrigação de mudar porque o mundo fala. Agora, se você se sente que passou do limite, que o seu corpo e sua emoção estão no vermelho, aí vale olhar com carinho para o que pode ser ajustado. E tem uma palavra que machuca muito as mães, que é vício. Seu bebê está viciado no colo, está viciado no peito. Se acostumar assim, já era. Vamos dar um passo para olhar com um pouco mais de precisão aqui. Quando uma criança pequena precisa de colo ou do peito para dormir, isso não é um vício no sentido de dependência química ou como uma droga. É um padrão aprendido. É o jeito que o cérebro dela conhece desta forma a se desligar. Só que a boa notícia é que os padrões aprendidos podem ser substituídos, desde que a gente ofereça um caminho novo de forma gradual e consistente. Não é de um dia para o outro. E não é hoje dorme mamando, amanhã dorme sozinho no berço e ponto final. É um processo de ir tirando um pouco de ajuda em um ponto e acrescentando o apoio em outro. Por exemplo, diminuir o balanço, mas aumentar o contato físico, tapinha do bumbum, a voz baixa. Diminuir o tempo do peito para pegar no sono, mas aumentar a previsibilidade do ritual e a calma do ambiente. O importante aqui é você saber que o fato do seu bebê precisar de você hoje para dormir não significa que ele nunca mais vai conseguir dormir de outro jeito. Significa, se você quiser mudar, ele vai precisar que você ensine outro caminho com paciência e repetição. Vamos para a parte prática. Se você sente que essa dependência está pesando e por onde começar, primeiro, ganhe clareza sobre o que você quer mudar agora. Você quer reduzir o balanço sem parar de amamentar? Você quer continuar com o peito, mas diminuir a quantidade de acordadas? Você quer que outra pessoa também consiga fazer o bebê dormir? Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Escolha uma coisa para focar primeiro. E segundo, fortaleça a rotina e o ritual de sono. Não adianta mexer na forma de adormecer, se o resto está completamente caótico. Terceiro, comece pelas situações mais fáceis. Muitas famílias conseguem testar um novo jeito de ninar na soneca da tarde, por exemplo. Ou talvez no início da noite, quando os adultos ainda estão com um pouco mais ainda de fôlego. E não precisa começar pela madrugada, quando todo mundo já está esgotado. Quarto, ofereça uma escadinha de apoio em vez de um ou 8 ou 80. Se hoje o bebê só dorme mamando em balanço, um próximo passo pode ser: ele mama até ficar bem relaxado, você diminui o movimento, fica com ele no colo parado, canta baixinho e depois deita mantendo o contato do toque ou tapinha no bumbum.
Com o tempo, você pode ir reduzindo um pouco o que ele precisa para se desligar, mas sempre deixando alguma forma de presença segura ali. E não é tirar tudo de uma vez, é ir diminuindo a intensidade de que ele precisa e aumentar a confiança dele em outros sinais de sono. Uma coisa que eu gosto de reforçar em todos os atendimentos é: o objetivo não precisa ser um bebê que dorme 10 horas seguidas, sem acordar nunca, sem nunca pedir ajuda. E isso nem é um padrão mais comum no primeiro ano de vida. O objetivo aqui é, na maioria das vezes, que o sono fique possível, que você não se sinta a única responsável e que o seu corpo seja o suporte e que seu vínculo com o seu bebê fique mais leve e não mais pesado. Se hoje o seu bebê precisa muito de você para dormir, mas isso ainda está confortável, não existe nenhuma obrigação de acelerar a independência só porque falaram. Se hoje isso já está adoecendo, o seu limite é um dado muito importante. A ciência mostra que a saúde mental da mãe influencia diretamente a qualidade do vínculo, o desenvolvimento do bebê e até o próprio sono da criança. Então, cuidar de você, ajustar essa rotina para que fique mais justa, também é um cuidado com o seu filho. Para a gente fechar aqui, colo, peito, balanço, são ferramentas poderosas de regulação para o bebê. Eles não estragam o seu bebê. Eles ajudam o cérebro dele a se sentir seguro. E nos primeiros meses, depender muito de você para dormir é esperado. Com o tempo, se isso começa a pesar demais, existem caminhos gentis para ajustar a forma como seu bebê adormece. Sem cortar vínculo, sem cortar a amamentação, sem adotar métodos que vão contra o seu coração. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com uma mãe que está se sentindo culpada por ter seu bebê que só dorme com ela. E se você está grávida ou com um bebê pequeno e quer organizar sono, rotina e amamentação com informação clara e acolhedora, eu te convido a conhecer o Método Mundo de Mãe, o meu curso completo para te preparar da gestação ao pós-parto. Lá dentro eu consigo aprofundar este passo a passo, olhar para a sua realidade e te ajudar a construir caminho de sono que respeita o seu bebê e respeita você também. E lembre-se, informação acolhe e transforma a sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.